Ela pega o frasco com álcool, joga em cima da menina e em seguida acende um fósforo e sai andando com a maior tranquilidade do mundo. Eu gostaria de saber de você, mulher, se você estivesse namorando com um homem muito apaixonada e em dado momento você descobrisse que ele mentiu para você, pois ele era casado e tinha 2 filhos. Vamos complicar mais essa situação. Você está namorando com alguém que mente que é casado, mas em dado momento deste namoro você fica grávida. Este homem, seu namorado inconformado com a gravidez, te arma uma verdadeira arapuca para provocar o aborto em você. A pergunta que não quer calar e eu quero que você responda: qual seria a sua reação? Você iria querer vingança? Você iria ter dentro de você o sentimento de ódio? É o que você vai ver neste vídeo de hoje. Meu nome é Jorge Lordello e se prepara, pois eu vou te colocar agora na cena do crime. Mas antes eu queria te pedir uma gentileza, se inscreva agora, é muito fácil, é muito rápido, se inscreva no nosso canal, na Cena do Crime, com Jorge Lordello, dá um like, ativa o sininho de notificação e no final eu quero saber os seus comentários, pois eu estou respondendo todo mundo. Você vai conhecer a história de Neide Maria Lopes, uma jovem de apenas 21 anos de idade, filha única, virgem, que ao ter o primeiro contato afetivo e sexual com um homem, pratica um dos crimes mais brutais de toda a história da cidade do Rio de Janeiro. Em 30 de junho de 1960, ela cometeu um delito perverso na Cidade Maravilhosa e que foi noticiado em todo o Brasil. Ela ganhou o apelido de Fera da Penha, mas também foi chamada de Mulher Monstro, Besta Humana e Frankenstein de saias. Neide Maia Lopes era filha de Benjamin Lopes e Cândida Maia Lopes. Ela tinha e viveu uma vida pacata, mas ela teve uma super proteção dos pais e por isso virou uma pessoa, uma menina mais introspectiva. Logo no início de sua adolescência, sofria com comentários sobre o seu nariz ligeiramente adunco, sua acne e outras características físicas. Minha equipe entrou a fundo nesse caso e descobriu que Neide Maia, por algum motivo, não depilava as pernas e também não depilava as axilas, fato incomum naquela época. Mas no final do ano de 1959, Neide conheceu em uma das ruas no centro do Rio de Janeiro Antônio Couto Araújo, com 26 anos de idade. Grave bem esse nome. No centro do Rio de Janeiro, Neide e Antônio trocaram olhares. E aí passaram a ter uma pequena conversa, só que essa conversa se alongou por outros dias. E aí começa um namoro entre o casal. Na verdade, Neide Maia Lopes, uma jovem, e naquela oportunidade havia um costume na sociedade brasileira. A mulher, ela deveria conhecer um homem, se apaixonar, continuar virgem para só assim poder casar. E após algumas semanas, os dois, Neide e Antônio, oficializaram um namoro entre eles, mas num primeiro momento, Neide não resolveu contar aos seus pais. No diário que Neide Maia escrevia e que a polícia do Rio encontrou, nós verificamos a seguinte frase impressionante. Foi com Antônio que encontrei todo o carinho, o afeto que nunca tive na infância. Após 3 meses de namoro intenso, aconteceu um fato totalmente inesperado.
Neide Maia estava andando por uma rua no centro do Rio de Janeiro, quando foi abordada por um homem de aparentando mais ou menos 50 anos de idade. Ele chama ela do lado e disse o seguinte: olha, o homem que você namora, o Antônio Couto Araújo, na verdade é homem casado e possui ainda 2 filhas pequenas. Você que está me assistindo agora, você consegue imaginar o que passou na cabeça de Neide naquele momento? Pois o homem falou de uma maneira tão incisiva que não era fofoca. Ela percebeu que aquilo era verdade. Mas nós estamos falando de 1960. O primeiro namorado de Neide com 21 anos de idade. A pessoa que ela perdeu a virgindade. A pessoa que havia prometido o casamento. E ela estava aguardando o momento certo para contar aos seus pais do seu namorado, do Antônio Couto. Mas, naquele dia fatídico, ela descobriu que todo aquele castelo de sonhos estava desabando. Antônio Couto Araújo era casado com Nilza Coelho, natural do Rio de Janeiro, e tinha 2 filhas, uma delas, Tânia Maria, de apenas 4 anos de idade, conhecida como Taninha, e a filha mais velha, de nome Solange. Nossa equipe de produção ainda descobriu que Taninha era a filha querida de Antônio, o xodó dele. Neide marcou um encontro com Antônio e disse que havia descoberto que ele era casado e Antônio não negou. Antônio pediu todas as desculpas do mundo. Disse que estava apaixonado por Neide, mas que ele estava tentando buscar o momento certo para se separar da sua esposa Nilza Maria. Neide, totalmente apaixonada, entenda uma coisa, já não era mais virgem e naquela oportunidade, na década de 60, uma mulher que perdia a virgindade e eventualmente não era casada, na sociedade brasileira era considerada como uma mulher prostituta. Neide Maia resolve dar essa oportunidade ao homem que ela estava totalmente apaixonada e ela guardou o momento correto para que Antônio cumprisse a sua promessa, que era largar Nilza Maria e se casar com ela. Bom, meses foram se passando e em dado momento, Neide Maria Lopes resolveu tomar uma atitude, principalmente por causa da curiosidade feminina. Ela resolveu seguir o homem que amava. Num determinado dia, sem Antônio Couto Araújo perceber, ela seguiu Antônio com uma única finalidade. A finalidade era saber onde ele morava, pois, na verdade, ela tinha curiosidade de conhecer a tal da Nilza Maria, sua concorrente. Durante algumas semanas, ela rondou a residência do casal, que ficava na rua Antônio Vargas, número 108, no bairro de Piedade, subúrbio carioca. Mas um fato completamente inusitado aconteceu. Neide Maria começou a passar um pouco mal. Ela passou a ter alguns enjoos e, num primeiro momento, ela achou que tinha comido alguma coisa estragada. Mas esse enjoo permaneceu nos dias seguintes. E aí, escondida dos pais, ela resolveu fazer o teste de gravidez. E, para a surpresa de Neide Maria Lopes, ela estava grávida do namorado Antônio Couto. E ela comentou daquela oportunidade para a polícia que quando ela recebe o exame e percebe que estava grávida, ela ficou muito feliz. Ligou para Antônio para contar esta notícia. Neide estava radiante com a possibilidade de ter um filho e disse a Antônio que mesmo que ele não largasse a esposa, não teria problema algum. Ela teria o filho sozinho. Seria mãe solteira, mesmo com todos os preconceitos da época.
A cena do encontro entre Neide e Antônio foi muito tensa. Neide conta para o seu namorado a felicidade que ela estava grávida. Mas Antônio, em todo momento, disse: eu não quero essa criança, não é o momento da gente ter o filho. Mas Neide se mostrou totalmente revoltada com os dizeres de Antônio Couto e disse: espera um pouquinho, se você não quer ter o filho, eu quero ter essa criança de qualquer jeito. E foi nesse momento que Neide, revoltada com a postura do seu namorado, desfere um tapa no rosto de Antônio. Mas Antônio retribui na mesma moeda e dá um tapa forte na cara de Neide Maia. Foi nesse ambiente de tensão que o casal se separa e fica sem se falar por diversas semanas. Neide resolveu guardar para si a questão da gravidez. Ninguém sabia, nenhuma amiga, nenhum amigo e muito menos os seus pais. Mas, depois de quase 60 dias, ela recebe um telefonema, sabe de quem? De Antônio Couto, dizendo-se arrependido, dizendo-se apaixonado e alegando o seguinte: olha, eu quero retomar com você, eu mudei de ideia, eu quero ser pai dessa criança. E Neide recebe aquilo como um suspiro de esperança e fala: puxa vida, que bom que você cai a consciência, que bom que você entende que nós somos um casal muito apaixonado. E aí, Antônio, ao telefone, já recebendo essa notícia que ela aceitou voltar no namoro, ela diz o seguinte: olha, eu nunca te apresentei para um amigo meu e eu quero marcar para te levar para você conhecer uma pessoa que eu gosto muito e que mora na zona sul do Rio de Janeiro. No dia seguinte, o casal reconciliado vai para um passeio de barco no bairro de Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro. Neide estava certa que pela primeira vez iria conhecer um amigo do seu namorado. Ambos subiram até um determinado apartamento na Rua Voluntários da Pátria e somente ali Neide percebeu que na verdade se tratava de uma clínica médica. Neide não se recorda muito o que aconteceu dentro dessa clínica de um médico amigo do seu namorado Antônio Couto. Mas Neide acredita que logo que ela entrou, o médico com um pano e com algum tipo de produto tampa o seu rosto, aonde ela fica entorpecida e praticamente dorme naquela clínica. Então imagina, numa sala médica, nós temos quem? O médico, e ao seu lado nós temos Antônio Couto. O que aconteceu dentro dessa sala? Pois bem, após cerca de 30 minutos, Neide se recorda saindo desse conjunto de prédio. Ela sai do conjunto juntamente com Antônio e ela estava um pouco cambaleando, sentindo também um pouco de náuseas. Mas na versão dela, ela diz: olha, eu achei que estava passando um pouco mal. Antônio para o seu carro praticamente bem próximo da casa de Neide, que sai do veículo cambaleando. Ela, com uma certa dificuldade, andando e se apoiando pelas paredes, entra em casa. E dentro do seu quarto, ela começa a perceber fortes dores na região abdominal. E naquele momento, ela teve a seguinte certeza: eles provocaram um aborto em mim. Eu perdi o meu filho. Olha, a situação realmente é dramática demais. Isso não é filme, é realidade que aconteceu na década de 60 no Rio de Janeiro. Mas eu quero colocar você na cena do crime. Você, mulher, se algum homem mentisse para você da maneira como o Antônio mentiu e depois provocasse um aborto de um modo vil, de um modo totalmente inesperado, qual seria a sua reação? Qual o tamanho do ódio? Qual o tamanho da raiva que Neide Maia Lopes sentiu? Eu queria que você se colocasse na cena do crime. O que você faria?
Neide passou a alimentar um forte desejo de vingança contra Antônio. Dias depois, ela visita uma loja de armas e compra um revólver calibre 32. Movida por um grande ódio, no dia 30 de junho de 1960, guarde bem essa data, Neide Maia resolveu praticar um dos crimes mais brutais da história policial carioca e, quiçá, do Brasil. As cenas que eu vou passar a narrar são aterrorizantes. Ela telefonou pela manhã para o Colégio Joemar, localizado na rua Gonçalo Coelho 223, no bairro de Piedade, e disse ser Nilza, a mãe de Tânia Maria. Ela citou o nome de uma vizinha que se chamaria Odete e que tinha que ir a uma consulta no seu médico, deixando a responsabilidade de buscar a filha mais cedo com a tal de Odete. Neide, então, chegou ao colégio dizendo ser Odete e conseguiu levar a criança, ou seja, ela pegou Taninha pelos braços e saiu a pé. Mas olha o que aconteceu. Às 14 horas do dia 30 de junho de 1960, Nilza chega no Colégio Joelmar para buscar a sua filha Taninha. E naquele momento, ela descobre que outra mulher já havia levado a sua filha. Durante a tarde, Neide passeou com a menina em várias ruas e bairros do Rio, dando-lhe balas, pipocas e comprando também um frasco de álcool, que, segundo ela, seria para fazer um remédio para um resfriado. A cena é totalmente insólita e preocupante. Então você imagina que Neide Maia retira Taninha do colégio. Nós estamos tratando como um rapto de criança. E naquela tarde, ela ficou passeando com Taninha. Ela ficou adulando, dando doce, dando bala, criando uma relação, uma conexão com a criança, que por causa de todos esses presentinhos e doces, a criança passa a ter o quê? Uma confiança com Neide Maia. A tarde inteira, as duas passeando e conversando, mas quando chega por volta de 20 horas, ou seja, tarde da noite, ela faz um convite para Taninha. Ela chega para Taninha e diz: eu vou te levar para um lugar muito interessante, para um galpão onde está cheio de brinquedos. E Taninha, é óbvio, uma menina inocente acompanhando a sua nova amiga. Mas chegando nesse galpão totalmente escuro, ninguém estava lá. Em dado momento, Neide pede para Taninha virar um pouco de costa, pois ela ia fazer uma surpresa. E é nesse momento que, inadvertidamente, algo que ninguém poderia imaginar, Neide pega o revólver calibre 38 que havia comprado, mas ela não desejava matar Antônio. Ela pega essa arma, coloca atrás na nuca da criança e dispara um tiro com uma vontade realmente de matar uma menina de apenas 4 anos. O crime que eu estou relatando é verdadeiramente absurdo. Não contente com o disparo na nuca de Taninha, ela completa essa noite aterrorizante. Ela pega o frasco com álcool, joga em cima da menina e em seguida acende um fósforo e sai andando com a maior tranquilidade do mundo. Na verdade, quando nós analisamos todo o inquérito policial, ficou muito claro para mim que ela queria o quê? Queimar a menina para que a menina não fosse jamais descoberta a sua identidade. E assim, ela sairia impune desse assassinato. Por volta das 23 horas, um funcionário desse galpão na Penha passava com seu cavalo pelos arredores do local, quando subitamente o animal se assustou com uma fogueira.
Após apear o cavalo, o funcionário descobriu o corpo carbonizado de Tânia no interior da fogueira. A notícia se espalhou rapidamente e, por pouco tempo, a polícia já estava no local. A morte de Taninha aconteceu em 30 de junho de 1960, mas naquela noite, ainda o casal Antônio e Nilza não sabiam direito o que tinha acontecido. A única coisa que eles sabiam com certeza é que uma mulher esteve no colégio e tirou Taninha através de um engodo de um telefonema anterior. Bom, o que aconteceu? É óbvio que Antônio e Nilza foram para a delegacia de polícia registrar o rapto da criança. E, naquele momento, frente ao delegado e mesmo ao lado de sua esposa, conta o delegado de polícia que ele tinha uma amante, dizendo que ele estava suspeitando que era Neide Maia Lopes a autora daquele bárbaro crime. Olha, quando eu tive acesso a todas essas informações, eu me coloquei na postura do delegado. Então imagina você, delegado de polícia, numa mesa como essa, um casal sentado, nós temos o rapto de uma criança e aí, naquela noite, uma criança foi encontrada assassinada. O marido confessa, olha, eu tenho uma amante, ela é uma pessoa nervosa. E o delegado fez o quê? No dia 1 de julho de 1960, ele pega a viatura e os seus policiais e vai na casa de Neide Maia Lopes, pois ele obteve o endereço com o seu namorado, Antônio Couto Araújo. Bom, chegando na casa de Neide, imagina a situação, o delegado toca na porta e Neide sai. E ele começa a fazer algumas perguntas, ele fala sobre Antônio, ela disse realmente que tinha tido um caso com ele, e aí ele pergunta sobre a morte de uma criança, ela disse, o que é isso? O que eu tenho a ver com a morte dessa criança? O delegado, pera um pouquinho, a senhora é suspeita da prática desse crime, entre na viatura e nós vamos até a delegacia, pois a senhora tem que prestar depoimento. Bom, o que aconteceu? Ela não teve outra alternativa. Ela entra na viatura policial e é levada à delegacia de polícia. Neide fumava bastante e ela iria passar por um interrogatório. O delegado de polícia, muito esperto, o que ele fez? Ele tira o cigarro de Neide. Por quê? Porque o fumante, ele se acalma com o cigarro e tirando o cigarro, Neide ficaria mais nervosa e com isso haveria uma facilidade para ela confessar o crime. Mas não foi isso que aconteceu. Imagina uma sala como essa, delegado de polícia na frente dela, na frente dele, Neide Maia Lopes e os investigadores perguntando para ela sobre o crime. E ela passou, acredite se quiser, 12 horas seguidas de interrogatório, negando veementemente a prática criminosa e dizendo o seguinte, vocês não têm uma prova contra mim. A repercussão da morte de Taninha foi muito grande no Rio de Janeiro, então você imagina 12 horas de interrogatório. Bom, estava na delegacia um jovem repórter chamado Saulo Gomes. Ele estava lá dentro da delegacia buscando notícias, pois naquela oportunidade Saulo Gomes era repórter especial da Rádio Continental. Bom, 12 horas de interrogatório, Neide Maia foi muito firme e o delegado percebeu, bom, ela não vai confessar o crime. Bom, aquela confusão na delegacia, haviam populares do lado de fora que sabiam que a suspeita estava lá dentro, mas foi nesse instante, nesse momento, após o término do interrogatório, que o repórter Saulo Gomes vai até o delegado e diz, doutor, o senhor me autoriza eu entrevistar a Neide Maia Lopes? O delegado falou, olha, eu não sei se ela vai querer dar entrevista para você, mas fique à vontade, ela está na sala ao lado e ela desejando dar entrevista, não vejo nenhum problema. Saulo Gomes, um repórter extremamente experiente que ficou num futuro muito famoso, foi um dos maiores repórteres do Brasil, vai à sala ao lado, aonde estava ali descansando Neide Maia. Ele se aproxima dela, se apresenta como repórter,
fala que trabalha na Rádio Continental e que queria fazer algumas perguntas. Para a surpresa de Saulo Gomes, ela permite. Saulo Gomes chega na frente de Neide Maia e diz: olha, você está sendo acusada de um crime gravíssimo. O que a senhora tem a dizer a respeito? Mas espera um pouquinho. 12 horas de interrogatório, ela não disse nada, mas ela muda a sua versão. Ninguém sabe o motivo na presença de Saulo Gomes e eu vou te dizer agora o que ela disse nessa entrevista. Eu queria matar a família toda dele. Infelizmente eu não tive tempo. A partir da confissão de Neide Maia, ela foi apelidada pela imprensa carioca de Fera da Penha. Olha, eu queria fazer um pequeno recorte. Mais ou menos há cerca de 20 anos eu me tornei amigo do repórter Saulo Gomes, que foi para mim um dos maiores jornalistas e repórteres do Brasil. Mas, infelizmente, em 23 de outubro de 2019, Saulo Gomes nos deixou. Minha equipe de produção conseguiu foto rara da Fera da Penha na delegacia, ao lado do revólver que ela usou para matar a pequena Tânia, de apenas 4 anos de idade. Os jornais imediatamente estamparam manchetes cunhando-a de Fera da Penha. O crime foi tão brutal e descabido que repercutiu na mídia em todo o Brasil e é relembrado até hoje. Alguns dias depois, a polícia teve que cancelar a reconstituição do caso após centenas de moradores da Penha terem se organizado para linchar Neide no local do crime. Após alguns dias detida na Polícia Central, a assassina foi transferida para a penitenciária Lemos Brito, em Bangu. O enterro da menina Tânia, de 4 anos, foi tomado por centenas de populares que foram prestar as últimas homenagens à garotinha. A menina foi enterrada no cemitério de Inhaúma. Seu túmulo tornou-se ponto de peregrinação de fiéis de diferentes denominações religiosas que associam a menina como benfeitora de muitos milagres. O julgamento da Fera da Penha ocorreu entre 4 e 5 de outubro de 1963. Após 16 horas de sessão no plenário do júri, Neide foi condenada pelo sequestro por 7 votos a 0 e também foi condenada pelo homicídio por 6 votos a 1. Ou seja, um jurado votou para absolver a Fera da Penha usando a tese de legítima defesa da honra. O juiz Bandeira Estampa, presidente do 2º Tribunal do Júri, proferiu a sentença de 33 anos de prisão contra a Fera da Penha. A minha equipe de produção conseguiu algo impressionante. Neide Maia Lopes, presa na cadeia, ela chegou a escrever um diário. Nós conseguimos o diário e eu quero destacar uma frase que ela escreveu. Em minhas preces, peço a Deus por Taninha e que ela, aonde está, possa proteger todas as crianças. Neide cumpriu 15 anos de cadeia em regime fechado e foi libertada definitivamente em 9 de outubro de 1975. Neide volta para a casa dos pais, que já tinham uma certa idade, e ela cuida sozinha dos seus pais. Ela permaneceu sem namorar, ela não teve filhos e passou a ter uma vida muito reclusa. Um fato extremamente curioso é que os pais de Taninha se reconciliaram. Nilza Maria perdoou o marido Antônio Couto e, após perdoar, continuaram casados e tiveram mais 3 filhas. Neide Maia Lopes faleceu em 2 de maio de 2023 no Hospital Souza Aguiar, no Rio de Janeiro, com 85 anos de idade. A causa da morte foi acidente vascular cerebral. A Fera da Penha foi sepultada no dia seguinte, no cemitério do Caju, na cidade do Rio de Janeiro. A tragédia que eu acabei de narrar para você traz profundas reflexões.
A primeira delas é a seguinte: por que será que Neide não quis descarregar o seu ódio matando o seu desafeto Antônio? Por que ela não fez isso e matou a menina? Mas será que ela resolveu pagar o crime com a mesma moeda? Ou seja, Antônio lhe tirou uma vida, Antônio lhe tirou um filho que ela tanto queria. E será que ela pensou o seguinte: eu vou tirar a Taninha, que era o xodó de Antônio? Será que esse foi o raciocínio da Fera da Penha? Eu gostaria muito de saber a sua opinião. Olha, agora chegou o momento importante, hein? Vai lá, clica, se inscreve no canal Na Cena do Crime com Jorge Lordello. Dá um like, ativa o sininho de notificação e olha, coloca o seu comentário. Eu gostaria muito de saber o que você está pensando, pois, eu te prometo, eu estou respondendo todo mundo.